Gênesis 5:21. E viveu Enoque 75 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus tomou para si. Diga glória a Deus. Verso 24 diz: e andou Enoque com Deus. Repita após mim: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus tomou para si. Vamos repetir bem bonito: e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porque Deus tomou para si. Senhor meu Deus, fala conosco através da sua palavra. Precisamos de ouvir a sua voz, ó Deus. Precisamos, meu Deus, de ouvir a voz do Senhor. Fala e não te cales, porque nós temos anseio de ouvir a tua palavra. Usa-me conforme a sua palavra e coloca as suas palavras em minha boca, para que esta palavra vá e produza fruto naquilo que está sendo enviada. Prepara corações como terreno fértil para a tua semente, ó Deus, e fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Podeis tomar vossos assentos. Queridos, quando nós lemos o livro do Gênesis, no capítulo de número 3, nós vemos a queda da humanidade. Parece que a obra que Deus tinha feito parecia ter falhado. O homem que Deus criou para o adorar, o homem que Deus criou para desfrutar dele, a sua intimidade, para desfrutar dele, a sua atenção, havia pecado contra Deus. A verdade é que Deus não fez Adão simplesmente para adorá-lo, porque quem conhece a palavra do Senhor sabe que no céu há querubim, há serafim, há anjos, há arcanjos. Nós sabemos que no céu há 24 anciões que de dia e de noite dizem: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Mas a maior vontade de Deus era se comunicar com o homem, era falar com o homem, ouvir o homem, se relacionar com o homem. Adão falhou nesse processo, desobedecendo a voz de Deus. E após a queda de Adão, todas as consequências do seu pecado caíram sobre ele, sobre a sua família e sobre a humanidade. Alguém pode dizer: se Adão não tivesse pecado, nós não teríamos que trabalhar. Na verdade, isso é uma mentira, porque quando Deus colocou Adão dentro do jardim, o Senhor disse que ele cuidaria daquela terra. O Senhor disse: você vai produzir, você vai cuidar, você vai zelar desta terra. Quando Deus vinha na virada da tarde para falar com Adão, porque Deus não queria prejudicar Adão durante o dia, porque durante o dia Adão estaria trabalhando. As consequências do pecado de Adão e Eva não foram o trabalho. As consequências do pecado de Adão e Eva não foi simplesmente ter esforço para sobreviver, mas foi porque eles tinham sempre que buscar a intimidade com Deus. Depois que o pecado entrou no ser humano, o homem se afastou, o coração do homem se tornou um coração duro. E a Bíblia diz que depois que eles foram expulsos do jardim do Éden, a Bíblia vai dizer que eles tiveram filhos. E os primeiros 2 filhos que Adão e Eva tiveram, Caim matou Abel. Depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz que a corrupção se tornou geral. Os homens começaram a matar e começaram a morrer. Os homens começaram a pecar contra o Senhor. Só foi depois que nasceu Enos é que os homens começaram a invocar o nome de Deus. Mas o que me chama a atenção é que mesmo em uma geração, mesmo em um período em que o homem estava distante da vontade de Deus, que o homem já não conhecia mais a voz de Deus, que o homem já não estava tão amigo de Deus, aparece um homem na história por nome de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque decidiu fazer amizade com Deus. Enoque decidiu olhar para trás e lembrar do seu pai Adão e lembrar da sua mãe Eva, não que sejam filhos, mas fazem parte da descendência. E ele começou a dizer: um dia Adão teve contato com Deus, um dia Adão teve uma vida com Deus, e eu também vou
vou decidir ter uma vida com Deus, eu vou decidir ouvir a voz de Deus, eu vou decidir ter uma amizade com Ele. A Bíblia diz que ele buscou isso com tanto desejo, que Deus passou a andar com ele. Queridos irmãos, esta palavra é muito tremenda para nós nos dias de hoje, porque falta exemplos para nós olharmos de homens e de mulheres que andam com Deus. Existem exemplos na moda, existem exemplos na mídia, existem exemplos na televisão, existem exemplos em filmes, existem exemplos em novela, mas poucos são os exemplos daqueles que querem viver para Deus, daqueles que querem caminhar com Deus. Mas nesta manhã Deus diz para mim e para você: se você quiser andar comigo como andou Enoque, você vai sair daqui desta manhã com a minha aliança nas tuas mãos, porque eu estarei contigo, você estará comigo, a minha graça vai ser sobre ti e o meu poder vai aperfeiçoar na tua fraqueza. O meu poder vai se aperfeiçoar no seu corpo, o meu poder vai se aperfeiçoar enquanto você estiver vivendo na terra. O que leva Enoque a andar com Deus, o que leva a Enoque ter uma intimidade com Deus, porque ele sabia que sem a direção de Deus ele não faria nada. Ele sabia que sem a direção de Deus ele não conseguiria nada. E hoje Deus também quer andar conosco. Quantas pessoas fizeram propósito, fizeram cartas para Deus, fizeram votos para Deus na virada da meia-noite para o dia 1º de janeiro, disse: meu Deus, este ano eu quero ser mais crente, esse ano eu quero ser mais fiel, esse ano eu quero ouvir a sua voz, esse ano eu quero ter uma vida plena na presença de Deus. E boa coisa é você que buscou isso, porque a Bíblia diz no Salmo 128: bem-aventurado é o homem que anda nos caminhos do Senhor, porque feliz será e tudo lhe irá bem. Eu não sei quais são as vozes que tem falado no seu coração, eu não sei quais são os exemplos que você tem tido na sua família, mas ouça a voz do Senhor teu Deus, porque tudo que você fizer você prosperará. Pode bater as palmas e dar glória a Deus. Você vai prosperar no entrar, você vai prosperar no sair, você vai prosperar ao comprar e vai prosperar ao vender. Diga aleluias. Andar com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é estar dentro da vontade de Deus. Não é fácil, porque a nossa carne briga contra o nosso espírito. A Bíblia diz que é uma luta interna. Todos nós temos essa luta. Os pastores têm essa luta, os obreiros têm essa luta, a juventude, os cantores, os instrumentistas, todos nós temos essa luta. A Bíblia diz que dentro de nós existe uma guerra, que a carne cogita contra o espírito, a carne luta contra o espírito para que não façamos a vontade de Deus. A vontade da nossa carne puxa para a mentira, mas o espírito te puxa para a verdade. A vontade da nossa carne te puxa para aquilo que é imoral, mas a vontade do espírito te puxa para aquilo que é de santificação. A vontade da carne te puxa para o ódio, mas a vontade do espírito te puxa para aquilo que é de paz, para aquilo que é de bem. Quando nós não somos vencidos pela carne, nós começamos a andar na plenitude de Deus. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que nenhuma condenação há para aqueles que não vivem segundo a carne, porque as obras da carne são inimizade, as obras da carne são inveja, as obras da carne são brigas, é adultério, é mentira, mas as obras do Espírito é vida e paz. Enquanto você ouve esta palavra, o Espírito Santo está enchendo a sua vida, o Espírito Santo está enchendo a minha vida, o Espírito Santo está enchendo a nossa vida e está dizendo: receba a porção dobrada do Espírito Santo para mortificar a tua carne. Pode aplaudir a Ele com palmas e glória a Deus, porque a sua carne não vai reinar. Quem vai reinar é o Espírito, é a vontade de Deus e o querer de Deus. Se nós não permitirmos a carne operar na nossa vida, nós vamos ser um homem bom, vamos ser pessoas boas.
Sabe o que a Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios, capítulo 12, capítulo 14, verso 12? Que há caminhos que aos nossos olhos parecem ser bons. Há caminhos que você olha e você diz: esse é o caminho, eu vou andar nele. Há caminhos que você olha e você diz: eu vou trilhar por aqui. Mas se você anda nos caminhos de Deus, o Senhor é aquele que vai te mostrar se o caminho é bom ou se o caminho é mau. Provérbios capítulo 14, verso 12 diz que há caminhos que aos olhos do homem parece ser bom, mas o fim desses caminhos é a morte. Mas quando você anda com Deus, a Bíblia vai dizer em Salmos 37, 23, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você vai se levantar e você vai dizer: eu vou fazer isso. Antes de você fazer, aquele que você anda com ele, que anda contigo, ele vai dizer se vai ser bom ou se vai ser mal. Quando você dizer: eu vou ali, eu vou lá, antes de você colocar o pé na estrada para ir, ele vai na sua frente. É por isso que eu quero deixar uma palavra para você. Se você andar com Deus, você vai habitar debaixo da sombra do Onipotente. E o Salmo 91, versículo 1 diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Começa a receber as promessas, porque este ano Deus vai andar com a sua casa, Deus vai andar com a sua família. Se você crê, começa a dar glória a Deus e bater palmas. Ele vai andar com você, ele vai andar com os seus filhos, ele vai andar com o seu marido, ele vai andar com a sua casa, porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Se eu andar com Deus, irmã Isabel, eu tenho que fazer algumas coisas. Às vezes as pessoas acham que andar com Deus é apenas andar debaixo de lei. Às vezes as pessoas acham que andar com Deus é apenas andar debaixo de estatutos, é apenas andar debaixo de mandamentos. Irmãos, você andar sem Deus não te mostra você ser livre. Alguém fala: eu não quero me comprometer com a igreja porque eu quero ser livre. Eu não quero me batizar porque eu quero ser livre. Eu não quero viver dentro de uma orientação pastoral porque eu quero ser livre. Mas quando você pensa dessa maneira, você já é escravo do diabo, porque qualquer um que está fora da direção de Deus, ele já está na mão do inimigo. A Bíblia vai dizer: eis que diante de vós, diz o Senhor, lá em Jeremias 21, verso 15, coloco dois caminhos, o caminho de vida e o caminho de morte. Sou eu e você que vai decidir que caminho nós vamos andar. Se você quiser andar fora da direção de Deus, você vai encontrar morte, você vai encontrar decepção, você vai encontrar tristeza, você vai encontrar angústia, você vai pensar que é amado quando não é amado, você vai pensar que é respeitado quando é humilhado, você vai pensar quando que é próspero dando a mão à miséria. Mas se você procurar o caminho de vida, Jesus disse em Mateus 28, verso 20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Receba a presença de Deus na sua vida. Pode glorificar a Ele nesta manhã. Receba a presença dEle na tua vida. Eis que diante de vós coloco o caminho de vida e o caminho de morte. Enoque decidiu andar com Deus. Não é fácil decidir andar com Deus. Às vezes você vai ser zombado no seu trabalho, quando estiver às rodas dos escarnecedores. Você sabe que você não pode ficar ali, porque você não pensa como eles. Eles estão nas trevas, mas você está na luz. Andar com Deus muitas vezes vai acarretar para você perseguição, porque a Bíblia diz: não vos maravilheis se o mundo vos aborrece, porque antes aborreceu a mim. E se vós estáis em mim, vão vos aborrecer também. Se você escolher o caminho de Deus, minha irmã, algumas vezes você vai ser mal interpretado, porque a Bíblia diz que as luzes não combinam com as trevas. Enquanto muitos estiverem festejando, você vai estar quietinho. Enquanto muitos
muitos estiverem bebendo, fumando, você vai seguir o seu caminho. Aparentemente você está sozinho, mas quando no olhar espiritual os seus olhos forem abertos, você vai ver que o anjo do Senhor está do seu lado. O anjo do Senhor está comigo. Salmos 34 verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Não vai ter bruxaria, não vai ter feitiçaria, não vai ter macumbaria que vai destruir você. 1000 cairá a teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Enoque disse: eu vou andar com Deus. Enoque disse: eu vou caminhar com Deus. Irmãos, sabe o que é você andar com Deus? É você ouvir a voz dele, é você não complicar a direção que ele te dá, é você não desobedecer o que ele falar com você. Chegou um ponto que essa amizade estava tão grande que Deus tomou Enoque para si. Coisa tremenda é quando Deus domina a vida do ser humano. Coisa tremenda é quando Deus domina a minha vida e a sua vida. Alguém vem para poder te aborrecer, e se Deus não dominasse a sua vida, você ia pagar o mal com o mal. Coisa tremenda é quando Deus domina a nossa vida, porque quando alguém te faz uma injustiça, você mesmo ia lutar com as suas armas. Agora quando Deus te domina, Ele mesmo disse: nesta peleja não tereis que pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por vós e vós calareis. Por que que Paulo passou tantos naufrágios? Por que que Paulo passou tantas dificuldades? Mas Paulo venceu todas elas, porque ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nesta manhã, deixa Deus tomar conta da sua vida. Nesta manhã, diga: Senhor, me toma para si, toma meu pensamento, toma minhas palavras, toma minhas atitudes. Espírito Santo, me domina. E eu tenho certeza, minha irmã, que ainda que você passar por momentos difíceis, você vai poder dizer, como disse Davi no Salmo 23, o verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Se você acredita nesta palavra, pelo amor de Deus, dê uma salva de palmas e glorifique a Ele. Ele vai estar contigo na angústia, Ele vai estar contigo na felicidade, Ele vai estar contigo ganhando, e também vai estar contigo quando você estiver perdendo, porque quem anda com Deus, Deus anda com ele. Daniel andava com Deus, diga glória a Deus. Daniel andava com Deus, e a Bíblia diz que quando os inimigos lhe armaram para tentar lhe destruir, Deus do céu estava vendo tudo. Irmãos, nós não precisamos de bola de cristal. Você não precisa passar a madrugada inteira acordado pensando quem está lhe fazendo feitiço, quem está lhe enviando demônios para destruir o seu negócio. Você não precisa ficar andando apavorada com quem está tentando te prejudicar. Se você anda com Deus, Deus cuida de tudo. Salmo 121 verso 4 diz que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aquele que te guarda, guardará a sua entrada e guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Quando nós andamos com Deus, nós não tememos nem as enfermidades, porque até no leito da enfermidade, Deus é poderoso para nos tirar de lá. Quem que Lázaro era? Amigo de Deus. Lázaro era o quê? Vamos lá, a máscara só está na sua boca, não está na sua alma. Lázaro era amigo de Deus. Lázaro era o quê? E a Bíblia diz que ele adoeceu. E pode acreditar nisso, que amigos de Deus também adoecem. Mulheres de oração também adoecem. Infelizmente nós temos um problema, que pastor não pode adoecer, porque se adoecer é a mão de Deus. Uma irmã que ora não pode adoecer, porque se adoecer está enfeitiçada.
Eu conheço um certo pastor que ele estava com problema na articulação da perna, e ele ficou muitos dias sem ir à igreja. E alguém disse da seguinte maneira para ele: pastor, o senhor pisou em um feitiço, é por isso que o pastor está com essa dor na perna. Ele disse que esse assunto começou a correr, e as pessoas começaram a dizer que o pastor estava enfeitiçado. Mas lendo a palavra eu entendo que amigos de Deus também adoecem, amigos de Deus também podem ficar doente. Mas eu quero te dizer, para ele morrer tem que ser pela permissão de Deus, porque aquele que anda com Deus, a Bíblia vai dizer lá no Salmo 103, é Ele que visita-nos no leito da enfermidade e que cura todas as nossas enfermidades. O dia que um homem e uma mulher de Deus morrer, é porque Deus disse: você combateu um bom combate, você acabou a carreira, agora vem para o céu para você viver comigo. Mas enquanto ele estiver doente, nem a doença não é impedimento de Deus andar com ele, porque depois de 4 dias, depois que Lázaro estava completamente em decomposição, o Senhor chegou lá na porta daquela tumba e disse: Lázaro. Engraçado que o Senhor não disse: morte, sai do caminho de Lázaro. O Senhor não disse: enfermidade, sai de Lázaro. Mas ele disse: Lázaro, vem para fora. E na mesma hora o amigo de Deus ressuscitou. Se você andar com Deus, minha irmã, até aquilo que morreu, Deus vai ressuscitar na sua vida, na sua casa, na sua família. Dê glória a Deus, bate palmas para Ele, porque quem é amigo dele, ele pode chegar depois de 2 dias, ele pode chegar depois de 4 dias, mas quando ele chegar, ele ressuscita, porque se tu creres, tu verás a glória de Deus. Lázaro era amigo de Deus, porque tem muitos interesseiros na igreja. Tem gente que está aqui só porque quer ter um marido, tem gente que está aqui só porque quer dar bem no negócio. Existem pessoas que estão aqui porque Deus não fala com quem ficou em casa, Deus fala com quem veio. Existem pessoas aqui que só quer uma ajudinha de Deus, mas não quer que Deus ande com ele, porque às vezes você andar com uma pessoa requer aquela pessoa chamar sua atenção. E a Bíblia diz: como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Por que existem pessoas que não conseguem caminhar com Deus? Porque Deus fala: não é esta porta que você deve entrar, não é este o caminho que você deve entrar, não é este o lugar que você deve habitar, não é com esses amigos que você deve estar. Irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, mesmo quando nós estamos caindo, Ele segura em nossas mãos. Pedro era um amigo de Deus. A Bíblia fala que o Senhor ia na casa de Pedro. Será que tem lugar para Deus lá dentro da sua casa? Será que tem lugar para Deus lá dentro do seu lar? Porque existem algumas casas que o nome de Jesus só pode ser falado à noite, quando vão orar para dormir. O nome de Jesus só é citado no Natal, quando dizem ser a data que Jesus nasceu. Existem casas que Jesus só chega por último, porque não é bem-vindo dentro da casa. Mas quando Ele está presente dentro da casa, eu quero dizer para você, a Bíblia diz lá em Salmo 127, se não fosse o Senhor que estiver conosco, a Bíblia diz, se não for o Senhor que edificar a casa, em vão são aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas quando Ele está dentro de casa, Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Davi disse: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Receba a presença dele na tua vida agora. Pode glorificar a Ele, pode glorificar a Ele. E eu quero terminar esta palavra dizendo para você: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Enoque andou com Deus. Chegou um tempo que Deus o tomou para si, e não se viu mais o corpo de Enoque. Não se viu mais Enoque. Moisés também morreu, mas até hoje não sabe onde está o corpo de Moisés.
Elias andou com Deus e a Bíblia diz que ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Se nós andarmos com Deus, nós também vamos ser tomados para Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14: eu vou vos preparar lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei para vós mesmos. Ele não vai vir para quem não conhece Ele. Ele não vai vir para quem não tem intimidade com Ele. A volta de Jesus não é para macumbeiro. A volta de Jesus não é para feiticeiro. A volta de Jesus não é para idólatras. A volta de Jesus não são para prostitutos. A volta de Jesus não são para adúlteros, beberrões e pessoas que não querem nada com Ele. A volta de Jesus é para aqueles que esperam a Ele. Ele disse para os discípulos: vocês andaram comigo 3 anos e meio, mas agora eu irei ao Pai e rogarei ao Pai para que vos envie o outro Consolador, e Ele estará convosco. Ele não nos desamparou, o Espírito Santo está comigo e com você. Vamos andar com Deus. Elias andou com Deus, Noé andou com Deus, e quando Deus decidiu destruir a terra, Deus não permitiu que Noé morresse, porque era um amigo de Deus. Davi era um amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. E você nesta manhã vai sair daqui sendo um amigo de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos se colocar de pé. Palmas que glorifiquem ao Senhor. Palmas que glorifiquem ao Senhor. Ele guardará os seus caminhos. Ele guardará a sua vereda. Coloque a mão no seu coração.